Bom, pessoal, conforme vocês solicitaram aqui no canal e também nas redes sociais, e tinham muitas dúvidas a respeito do assunto, eu vou trazer hoje aqui, estou trazendo para vocês um expert na área, né, que é justamente o professor Jailton Lopes Júnior. Apresentando um pouquinho, né, ele é advogado, ex-juiz de direito, mestre em ciências jurídicas, professor de direito processual civil em cursos de pós-graduação e cursos preparatórios também para concursos públicos, entre uma série. O currículo dele é bem grande aqui, eu vou fazer um resumo só para vocês um pouquinho, mas já queria agradecer primeiro a disponibilidade, certo, na agenda, para estar aqui conosco e tirando as dúvidas do que o pessoal nos encaminhou também através de rede social. Então, muito obrigada, tá? Eu que agradeço, Vanessa. Obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui falando com um público tão seleto e um público preocupado com investimentos, com planejamento patrimonial, sobretudo com patrimônio. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Espero que os nossos telespectadores e ouvintes gostem desse nosso bate-papo. Tenho certeza que vamos falar sobre assuntos muito interessantes nesta data. Bom, a primeira pergunta que encaminharam foi justamente o seguinte: a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores. Você chegou até a comentar, a Rojo não resolve tudo. E muita gente perguntou qual é a hora de eu começar a pensar, por exemplo, em constituir uma hold familiar, esses conceitos. Eu vejo que o pessoal mistura muito os conceitos da. O que é? Explica um pouco para a gente, que até eu também tenho que entender também um pouco, né? Que a minha área é mais financeira. Muito bem. Interessante porque nós estávamos falando exatamente sobre isso, né? Planejamento patrimonial e sucessório não é sinônimo de holding familiar. A holding familiar é apenas um dos instrumentos de planejamento patrimonial, ou planejamento patrimonial familiar, ou planejamento sucessório. O que Uhum. é uma holding? Nada mais é do que uma empresa. Então, eu constituo uma pessoa jurídica, uma empresa, uma sociedade empresária, para, por meio desta sociedade, eu poder melhor organizar o meu patrimônio, criar camadas de proteção a esse patrimônio e, a depender da vontade desse patrimonialista, que é a pessoa que tem o patrimônio, que quer uma proteção, a depender da sua vontade, também de alguma forma regular uma transmissão desse patrimônio aos seus sucessores, para que nós possamos então minimizar os riscos e os custos de um futuro inventário. A holding familiar, ela pode ter por objetivo apenas uma participação em outras sociedades. Aliás, Vanessa, essa Sim. é a ideia da holding, da holding. O que é uma Tá. holding? É uma empresa que passa a ter participação em outras empresas. Então, ao invés de a Vanessa, pessoa física, se tornar sócia em uma empresa, a Vanessa constitui uma empresa, que nós vamos chamar de holding, e essa empresa é que se tornará sócia em outras empresas. Agora, a Vanessa tem um patrimônio vasto e ela quer ter uma proteção maior. Então, ao invés de esse patrimônio ficar todo na pessoa física, a Vanessa pode, então, constituir uma pessoa jurídica e alocar esse patrimônio dentro dessa pessoa jurídica e, conforme o caso, a depender de múltiplos Uhum. fatores, como, por exemplo, se a Vanessa é casada, se tem união estável, qual o regime de bens do casamento, se tem filhos, qual a idade da Vanessa, se ela está no início da sua vida ou já no final da sua jornada, se ela quer que os cônjuges de seus filhos também recebam alguma coisa. Ela, a Vanessa, então, dentro desse planejamento, dentro de uma holding, ela vai criar cláusulas no contrato social que vão proteger melhor esse patrimônio e regular de uma forma mais adequada a transmissão. Então, tudo vai depender mesmo do caso concreto. É por isso que a gente falou no início que Uhum. planejamento patrimonial não é sinônimo de holding, é preciso verificar a dinâmica familiar e a dinâmica daquele patrimônio. Para além da holding, nós temos outros instrumentos de planejamento patrimonial e sucessório que também são muito importantes, são ótimos instrumentos. Como, por exemplo, eu tenho um testamento, eu tenho a doação direta aos filhos do patrimônio, eu Uhum. tenho, por exemplo, uma previdência privada, que também pode ser um Uhum. instrumento.
eu tenho uma partilha em vida, enfim, eu tenho outros instrumentos, até mesmo um seguro de vida, é possível você inserir o seguro dentro de uma dinâmica de planejamento. Então, eu tenho outros instrumentos que também vão ajudar. E muitas vezes, um planejamento Hum, patrimonial familiar, ele vai ser formado por diversos instrumentos. Eu posso fazer uma holding, ao mesmo tempo, para ter maior liquidez, fazer uma previdência privada, ao mesmo tempo para beneficiar um dos meus filhos prediletos, porque é uma decisão legítima do patrimonialista, ele uhum, pode ter os seus filhos prediletos, não somos nós que vamos uhum. criticá-lo por isso, ele pode, nesse VGBL, por exemplo, colocar esse filho como beneficiário para receber de forma direta. Enfim, o planejamento patrimonial ele é composto por uma série de instrumentos, e aí, a depender do caso concreto, nós vamos identificar o melhor para aquele patrimonialista. Me corrija se eu estiver equivocada. No Brasil, pelo menos, me parece ter uma certa barreira, talvez as pessoas imaginarem que é algo muito caro. Ai, nossa, eu vou ter que procurar um advogado, aí vai ter que fazer todo um levantamento. Qual é a diferença da Roge para o inventário? Eu digo em vida, que eu tenho ali um apartamento, casa, carro, ou dinheiro mesmo nas corretoras. E aí eu desejo, olha, já estou logo em vida, eu vou destinar para onde é que vai cada valor capital e bem. Aí é caro. Eu sei que caro e barato é uma coisa relativa, mas eu digo assim, o que é que custa a pessoa talvez não fazer esse tipo de planejamento e se organizar em vida e muitas vezes deixar para resolver a família quando a pessoa morre, digamos assim, né? Perfeito. Primeiro ponto que a gente tem que entender é o inventário propriamente dito, ele só vai me ocorrer após a morte. Tá. Então, se eu não fizer um planejamento Hum, e quando eu morrer, inevitavelmente os meus herdeiros vão ter que abrir o meu inventário. Eu ah, posso fazer um planejamento e ainda assim haver inventário. Daqui a pouco eu falo sobre isso. entendi. Agora, é possível já partilhar em vida o patrimônio? É possível. Eu vou dar um exemplo até de um cliente aqui que eu estou atendendo aqui em Brasília, que é o seguinte: esse meu cliente, ele tem 3 imóveis, tá? 3 imóveis, e tem uma quantia razoável na conta corrente. E aí ele faz os investimentos dele, investimentos de renda fixa, etc. E ele queria, porque queria fazer uma holding. Aí eu perguntei para ele: vem cá, quanto esses imóveis, eles rendem algum fruto? E ele falou: sim, aluguéis. Tá. Uhum, Quanto você ganha aproximadamente a título de aluguel? Ah, uns R$ 10.000. Eu falei: não compensa você fazer holding. Ele falou: mas por quê? Eu falei assim: olha, aparentemente não compensa. O que você quer com essa holding? Ah, eu já quero organizar para passar para os meus filhos os imóveis. hum, Eu falei: então não precisa, a gente pode fazer uma doação direta com uma uhum, reserva de usufruto para você. Ou seja, os seus filhos, a partir do momento em que você fizer a doação, eles já passarão a ser os proprietários dos imóveis, mas o usufruto é seu. Você continua recebendo pelos aluguéis e a gente consegue colocar algumas cláusulas de proteção. Esse planejamento sai muito mais barato do que uma holding, principalmente em termos de honorários advocatícios. Agora, ah, em termos de tributação, talvez um pouquinho mais caro, porém, ele evita o inventário. Porque se eu ah, transmitir a propriedade imediatamente, significa dizer que quando eu morrer, no caso esse meu cliente, ele não vai mais ter patrimônio, porque não era mais o proprietário dos imóveis. Os proprietários já são os filhos. Ele, no momento da morte, ele será apenas o usufrutuário. E o usufruto, ele se extingue automaticamente com a morte. Então, eu antecipo o tributo da sucessão, que é o ITCMD, porque é o mesmo tributo que incide também na doação, mas, uhum, em compensação, eu evito o inventário. E ele falou: mas por exemplo, na pessoa física, o imposto de renda é muito maior e esses aluguéis que eu uhum. recebo? Aí eu perguntei: você tem planos de saúde? Tenho. Você tem gastos com educação de dependentes? Tenho. Veja, você já tem aí uma dedução no seu imposto de renda. Então, na verdade, você não vai recolher 27,5% sobre isso. Você vai Uhum, recolher menos porque você tem as deduções. Então, para você entender e para os nossos telespectadores entenderem também, que muitas vezes a holding ela não é o instrumento mais adequado. Nesse meu exemplo, nós optamos por fazer uma partilha logo em vida, porque ele já sabia o que ele queria, 3 imóveis, 3 filhos, ele quer partilhar já entre os filhos de forma igualitária, mas ele quer ter maior proteção. Então, a opção foi
a doação direta com reserva de usufruto. E algumas cláusulas técnicas ali protetivas para evitar transmissão para cônjuge, se o filho se divorciar e se Uhum. casar sob outro regime, também tem uma proteção, e por aí vai. Ah, um ponto que agora eu fiquei curiosa pela sua experiência, né? Dá muita conflito, digamos, porque tudo como envolve dinheiro e em vida você chega e diz, não, fulano vai ficar com os 3 apartamentos, o outro vai ficar com não sei o quê. Isso aí já justamente no que você explicou. Geralmente conversar sobre dinheiro, né? E fazer todo esse planejamento, geralmente é algo difícil que você percebe que há uma certa barreira, digamos assim, ou não necessariamente flui um pouco mais quando a pessoa já tem esse nível de consciência? É importante que a pessoa tenha um certo nível de consciência, e eu acho que é papel fundamental do advogado, do profissional que vai orientar e que vai auxiliar na construção desse planejamento, de alguma forma, esclarecer e educar esse tipo de pessoa. Então, a primeira coisa que a gente procura fazer é entender qual é a dinâmica familiar. E esse cliente, ele precisa ser muito honesto e transparente, porque, por exemplo, se Uhum, ele me diz que ele tem 3 filhos e está omitindo um outro filho que ele tem, uhum, esse planejamento já foi por água abaixo. Porque esse outro filho vai abrir o inventário quando ele morrer e vai exigir que os outros que receberam patrimônio em vida restituam o patrimônio ou o valor correspondente aos bens que foram doados. Então, aí já a confusão, né, o ai, litígio, meu o Deus. conflito já vai se instaurar, no Mesmo, futuro. mesmo um filho que não seja, não é registrado, não é teoricamente reconhecido no papel, mas o pai sabe que ele é de sangue, digamos assim. Ele pode vir a contestar esses bens. Pode. Primeiro ponto aqui, essa sua pergunta é maravilhosa, porque as pessoas têm muitas vezes dúvida e outras pessoas simplesmente ignoram essa observação que foi muito bem colocada por você, que é a seguinte: filho, pela lei, é um herdeiro legítimo necessário. O que é o Uhum, herdeiro legítimo necessário? É aquele que, pelo próprio nome já diz, necessariamente ele vai ter uma fatia da herança. A lei, o legislador, o patrimonialista, uhum, ninguém consegue excluir esse herdeiro da sucessão. Então, o uhum. Código Civil nos diz que pelo menos 50% do patrimônio deixado devem ir para os descendentes, não havendo descendentes, ascendentes, não havendo descendentes nem ascendentes, ao cônjuge. Então, Tá. eu não consigo excluir essas pessoas da sucessão. É claro que eu consigo fazer o quê? Regular melhor a forma de distribuição desse patrimônio, proteger melhor por uma holding, por exemplo, esse patrimônio para evitar conflito entre os herdeiros. Então, eu substituo uma sucessão hereditária por inventário por uma Uhum, sucessão empresarial. Eu monto a certo. empresa, coloco todo o patrimônio, coloco os filhos, dou as cotas, reservo o usufruto, coloco no contrato quem vai ser o administrador quando eu morrer e eu vou organizando isso. Então, é preciso ajudar o cliente nesse nível de consciência e é importante entender melhor a sua dinâmica familiar e depois de uma boa conversa com ele, após amadurecida toda essa questão, aí sim conversar com os filhos e trazê-los também para uma reunião para explicar como se dará o planejamento.